Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Números capítulo 22, do verso 1 ao 31. Vai ser esse mesmo, viu, Thalita? O texto é um pouquinho longo, porém eu não tenho como contar a história e pregar sem contar pelo menos essa parte da história. Isso é uma história de um homem extremamente conhecido, e eu lhe peço, no nome de Jesus, que a despeito de todo o conceito e preconceito que você tem a respeito de Balaão, você abra sua mente para compreender um pouquinho da minha aplicação que Deus aplicou à minha vida hoje. Diz assim o texto: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amoreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá este povo, essa multidão, tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo, algumas versões dizem, na sua terra natal, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e aos anciãos dos medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardoou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. O anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre vinhas. Na NVI vai dizer entre um estreito, havendo muro de um lado e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão e acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Respondeu ele: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no meio do caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Pai, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos dá entendimento, derrama sobre nós o teu Espírito, nos faz compreender, Senhor, o que tu queres ministrar ao nosso coração. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O tema da minha reflexão de hoje é deixando-se corromper. Sabe, talvez você conheça, certamente você conhece, alguém que olhávamos, em que você certamente olhava e se inspirava, dizia: poxa, esse é um homem de Deus. Uma das coisas mais tristes, uma mulher de Deus, uma das coisas mais tristes em nosso meio, é perceber, com o passar dos anos, que pessoas que eram tão usadas antes, deixaram se corromper. Simplesmente já não estão nem mais na igreja. Pessoas que antes oravam e nós sentimos a presença de Deus. Pessoas que antes oravam e nós percebíamos que Deus as usava para curar, para ministrar, para consolar. Pessoas que antes serviam na igreja cantando ou como diáconos, diaconisas, eram impactantes no meio social onde Deus as havia colocado porque tinham intimidade com Deus. De repente, deixaram se corromper. E olhamos e dá uma sensação de um potencial imenso desperdiçado, de uma vida toda desperdiçada. A Bíblia está cheia de personagens assim. É só, como o primeiro deles que me vem à memória agora é Saul. Um homem escolhido, é verdade, contra a vontade de Deus, porque o povo quis, mas Deus permitiu. Escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Um homem que a Bíblia diz que era bonito, formoso. Um homem que a própria palavra diz que Deus era com ele. Um homem que em determinado momento foi usado, cheio de espírito, profetizava ao ponto do povo dizer: ele agora está entre os profetas. O que falar, por exemplo, de Sansão, consagrado já desde o ventre, chamado para fazer a diferença. Um homem a que Deus deu tantos dons, talentos, força descomunal, o que era importante na época, a quem Deus deu uma posição de privilégio, era juiz. Mas quando nós olhamos para a vida dele, quanto potencial desperdiçado. E o que falar de Judas? Um homem que foi treinado pelo próprio Cristo. Um homem que, ainda que você não goste da figura, ele fez. A Bíblia diz que ele fez. Expulsou demônios, curou pessoas, anunciou o evangelho, pregou. Mas também um potencial desperdiçado. Mas quando eu olho para os textos bíblicos, um dos principais personagens que desperdiçaram talentos e dons extraordinários, para mim foi Balaão. Porque Balaão, no texto que nós lemos, e se você ler toda a história dele, começa nesse capítulo e se desenrola pelos seguintes, você vai ver que Balaão, por 4 vezes Deus vem pessoalmente a ele. Balaão, Deus manda um anjo a ele. E ainda não satisfeito, Deus ainda usa uma jumenta para falar com ele. Balaão era um homem que orava e Deus falava. Mas que o final da sua história revela que se você e eu não prestarmos cuidado na vida, se eu e você não estivermos atentos ao movimento de Deus e ao que Deus quer para nós, nós corremos o risco de, apesar de toda a espiritualidade que vivemos, desperdiçarmos dons, talentos e a vida. Primeira lição que eu tiro da história de Balaão é que eu e você não devemos insistir a perguntar o que Deus já respondeu. Sabe como eu disse? Balaão, Deus falava com ele. Confesso que quando eu li, eu disse que até senti uma invejazinha santa. 4 vezes. Balaão tinha tanta certeza que Deus falava com ele, que ele dizia ao povo: fica aqui, que eu vou orar e Deus vai responder. Fica aqui essa noite, não é fica aqui uma semana não. Deus vai me responder hoje.
Fica aqui essa noite. Deus falava com Balaão. Todas as vezes que Balaão ia, Deus falava. Aliás, Balaão era conhecido por Deus falar com ele ao ponto de, na incompreensão, e muita gente não compreende a espiritualidade, Balaque dizia assim, vai até ele, porque quem ele amaldiçoa, amaldiçoado está. Mas também quem ele abençoa, abençoado está. Ele declara que Deus era o seu Deus. Mas Balaão vai, como eu e você, consulta Deus diante das suas problemáticas, diante das suas dificuldades, diante dos seus desejos, e Deus responde. Quem foi que disse que Deus não responde? Deus continua a responder a mim e a você. Como diz a própria palavra, Deus responde de várias maneiras. Às vezes a gente não entende, Deus responde de um jeito, vai respondendo. Deus responde. E um dos principais sinais é a paz. Deus continua a responder. E no primeiro momento, Balaão é firme. Diante das propostas que vêm, e a proposta era de riqueza, um rei chamando, Balaão chega e diz assim, não posso. Deus se recusa a me deixar ir ter convosco. Não posso ir. No primeiro momento ele é firme, mas diante das investidas, Balaão começa a ceder. Já notou que nós muitas vezes estamos como Balaão? Pedimos a Deus direção a respeito de alguma determinada coisa. Pedimos a Deus direção a respeito de determinada atitude. Pedimos de Deus direção se devemos ou não comprar ou vender, se devemos ou não ir a tal lugar ou não, se devemos ou não nos envolvermos com tal pessoa. Vamos pedindo a Deus direção. Deus responde. Mas muitas vezes, e aqui entre nós, talvez na maioria delas, a resposta de Deus não é muito lá o que nós gostaríamos de ouvir. E às vezes ficamos com aquela sensação de que poderia se dar um jeito. Sabe, Balaão se esquece de uma teoria, não uma teoria, de uma definição, de um conceito por ele mesmo estabelecido. Porque todos nós que temos um pouquinho de tempo da igreja já ouvimos uma frase célebre. Aliás, é quase um jargão gospel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso não foi Jeremias que disse. Isso não foi Isaías que disse. Essa frase foi o próprio Balaão quem disse. Deus não se arrepende. Deus não tem humor. Deus não amanhece e diz assim, eu mudei de ideia. Pensando bem, dá para dar um jeito. Deus não faz isso. Porque na sua presciência Deus tem conhecimento das coisas. Mas nós muitas vezes estamos como Balaão. As oportunidades vão insistindo. E o nosso coração tão corrupto muitas vezes vai se deixando levar e dizemos, será que não? Eu vou lá orar novamente. E começamos a fazer com Balaão, a questionar a Deus quando a proposta vem maior. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não desiste. O diabo continua a vir sobre mim e você. Ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas limitações. E ele continua a oferecer a nós coisas maiores. A proposta vem para Balaão, diz assim, Balaão, eu te dou o que você quiser. E nós muitas vezes estamos como Balaão. De repente, nós estamos lá, insistindo diante de Deus, em coisas que ele já respondeu. Mas nós insistimos. E sabe, eu aprendo que esse Deus que não muda, esse Deus que é confiável, é um Deus também que muitas vezes nos permite, porque nós insistimos, passar por processos para nos ensinar. Não porque Ele quer, mas porque nós insistimos. Então, se você estiver insistindo naquilo que Deus já lhe respondeu, deixa eu te dizer, irmão, se prepara para ser provado. Sabe, eu vejo lá Balaão, diante de tudo que está posto. Ô Senhor, estás me vendo aqui? Era muito melhor lá. E eu penso nisso porque depois ele vai para lá. Era muito melhor lá. Talvez seja a chance da minha vida. E ele começa a insistir diante das propostas que vêm. E muitas vezes eu vejo Deus fazendo conosco o que ele fez com Balaão. Lá vai Balaão orar. Novamente. Deus chega para Balaão e diz assim, de novo, Balaão, aqui tu estás de novo. Sabe o que eu acho que Deus muitas vezes faz isso conosco? Aqui de novo. Eu não já te disse que não é para fazer? Eu não já ministrei o seu coração que não é para você se envolver? Eu já ministrei isso que é para você sair dessa sociedade? Eu não já tirei a sua paz que isso não é para você, não é para os seus filhos?
Eu não já venho ministrando isso. São muitas as vantagens humanas, mas eu sei o que é melhor. Mas tu está aqui de novo, Balaão. E Deus muitas vezes faz conosco, diz assim, não é o que tu queres? Então vai, que eu vou te mostrar. Sabe que nós muitas vezes começamos a trilhar caminhos diferentes do propósito de Deus, porque nós pedimos diferente do que Deus nos revelou de propósito. Aprenda uma coisa, Deus tem duas vontades. Deus tem a vontade absoluta. Essa sim é boa, perfeita e agradável. Mas Deus tem a vontade permissiva. Deus concedeu a todos nós livre-arbítrio. A maior responsabilidade que o homem tem, o poder de decidir, inclusive de obedecer ou não, Deus concedeu a todos nós. E nós muitas vezes estamos com Balaão. Deus, dá um jeitinho. Arruma um jeito. Deixa eu ir. E Deus permite. E Deus muitas vezes permite para nos ensinar. Porque muitas vezes é através desse calvário, desses estreitos, que nós somos tentados. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Balaão não teria que passar, não teria que trilhar aquele caminho, não teria que passar pelos dois estreitos que passou, se ele não tivesse decidido insistir contra aquilo que Deus tinha revelado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão que está aqui, você que está em casa. Talvez você esteja trilhando um caminho cheio de dificuldades e de estreitos, porque você sabe que não deveria ir. No início, tudo bom. Mas depois enfrenta uma grande tribulação. Deus muitas vezes está nos dizendo, para, volta. Porque a palavra diz que Deus se revolta, se ira. Porque Balaão decidiu ir. Muitas vezes Deus nos permite passar por estreitos. Porque nós temos insistido em caminhos difíceis. Por isso hoje, me permita dizer. Talvez seja o momento de você ouvir o jumento ou a jumentazinha que Deus tem colocado perto de você. Aqui, para mim, é uma representação de pessoas sem entendimento espiritual, mas que Deus usa. Nós gostamos de dizer, nós que somos crentes gostamos de dizer, Deus fala de todo jeito, Deus usa até uma jumenta, não é verdade? Nós gostamos de dizer, mas nós muitas vezes não cremos nisso. Eu confesso que essa é uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia, uma jumenta falante. Mas muito mais extraordinário do que uma jumenta falante é um Balaão que fala com a jumenta. Lá estamos nós muitas vezes. Estamos discursando e falando com coisas improváveis, mas Deus continua usando. Jumentas, pessoas que às vezes nem têm entendimento espiritual, mas que enxergam o que todo mundo está vendo. Aliás, todo mundo não. Às vezes nós trazemos conosco pessoas que alimentam as nossas loucuras e alimentam a nossa falta de percepção espiritual. Porque Balaão tinha pelo menos dois com eles, dois servos que não entendiam. Mas todo mundo vê. Está todo mundo percebendo que não vai dar certo. Está todo mundo percebendo que é contra a vontade de Deus. Mas a gente vai. Aí Deus muitas vezes, por misericórdia, decide usar alguém para dizer, está vendo que não dá certo? Por isso, no nome de Jesus, começa a perceber quem Deus tem ministrado ao seu coração. Porque nós muitas vezes gostamos de fazer, como Balaão fez, trazer para perto da gente pessoas sem percepção e que não são capazes de enxergar e que vão apenas alimentar as nossas loucuras e os nossos desejos, os nossos prazeres, contrário à vontade de Deus. Quando eu vejo esse texto, tem uma coisa que me chama a atenção. Essas pessoas, de regra, nem têm sensibilidade espiritual para o que está ocorrendo. Porque eu não vejo eles dois conversando com a jumenta. Eu não vejo eles dois ouvindo a jumenta. Eu vejo apenas Balaão sendo ministrado por Deus, mas estava mal acompanhado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem tem lhe acompanhado? Quem são as pessoas que exercem influência sobre a sua vida? Quem são as pessoas que ditam você e lhe acompanham nas decisões importantes? Muito do que você vive hoje, ou do que você vai viver, é muito determinado por essas pessoas que exercem influência sobre a sua vida. Por isso, comece a selecionar. E entenda que às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que não enxergamos aquilo que Deus tem tentado fazer e nos impedir. Talvez Deus esteja lhe dando livramentos, porque eu vejo a jumenta sendo usada como livramento para impedir a vida de Balaão de seguir. Às vezes Deus já nos feriu o pé, porque o texto que nós lemos diz que a jumenta aperta Balaão contra o muro e o pé dele é ferido. Às vezes Deus fere o pé, e aqui o pé é um sinal para nos parar. Às vezes Deus, para parar, não fere o pé, fere as finanças.
Às vezes Deus vai parar, não fere o pé, fere a família. Às vezes Deus vai parar, não fere o pé, fere a saúde. Porque no fundo, Deus está pouco preocupado com as nossas questões materiais e preocupado com a nossa alma. Muitas vezes Deus começa a nos ferir para nos salvar. Talvez esteja na hora de você parar de reclamar com quem Deus tem usado. E perceber que talvez Ele está usando pessoas improváveis, totalmente improváveis, para lhe alertar do propósito dEle, que você tem se desviado do caminho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Suporta o processo se você começou errado, mas suporta correto. Porque Deus é Deus de processos. Deus muitas vezes, e a palavra diz, Deus é aquele que faz com que todas as coisas venham contribuir para o nosso bem. E até as nossas decisões erradas. Até os nossos desvaneios. Deus pega isso e vai permitir dizer assim, vou amadurecer ele para ele aprender a me obedecer. Vou fazer ele entender isso. E muitas vezes nós perdemos coisas, perdemos tempo que não se repõe, perdemos tempo de vida, anos, percepções, e muitas coisas que estão ao nosso redor, porque nós decidimos ir contra, mas suporta o processo. E no meio do processo, seja fiel a Deus e comece a entender que você vai ser tentado, mas você tem que pedir direção. Deixa de tolice no nome de Jesus. Porque nós muitas vezes achamos que o diabo desiste de nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não brinca de ser diabo. Nós é que brincamos de ser crentes muitas vezes. A palavra vai falar, e nós lemos o texto, quando nós vamos ver o texto sobre a tentação de Jesus. Como você vai lá, Lucas capítulo 4, verso 13. Vai dizer que Jesus foi tentado pelo diabo. Nós conhecemos essa tentação. E nós conhecemos outra, quando também o diabo usa Pedro para fazer Jesus desistir de ir para a cruz. Pelo menos essa nós conhecemos, que me vem à memória. Mas o diabo vai lá tentando Jesus. Chega uma hora que Jesus, pela palavra, suporta a tentação. Está lembrado que Jesus, a toda hora que era tentado, ele diz assim, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe por que muitas vezes nós caímos? Porque nós não conhecemos o que está escrito. Nós somos muitas vezes uma geração de crentes, frequentadores de cultos, que não têm comunhão com Deus, devocional, e não conhecemos o que está escrito. Você e eu, diante das lutas da Bíblia, nós temos acesso à palavra que vai nos ensinar, inclusive para as decisões, a respeito da paz. Mas todas as vezes, e o texto vai dizer, que o diabo se afasta de Jesus até encontrar uma ocasião oportuna. Assim é comigo e com você. Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar insistindo. Mas diante da insistência dele, aprenda a pedir direção em tudo. O diabo faz como fez com Balaão. No primeiro momento, Balaão chega até lá e Balaque diz assim, olha o povo, amaldiçoa. Balaão consulta Deus, Deus manda amaldiçoar. Aí Balaque diz assim, vamos mudar de lugar. Talvez no outro monte seja mais fácil você perceber que você tem que amaldiçoar. Ele muda de lugar. Sabe que muitas vezes o diabo tenta fazer isso conosco. Tentar que a gente mude de perspectiva. Não, está vendo? É normal. Não é bem assim como você está dizendo. Todo mundo faz. É tão normal. Esse tipo de postura, esse tipo de conduta, ir para tal lugar, fazer tal coisa. Vamos mudar de perspectiva. Isso era antigamente. Hoje mudou. E o diabo começa a nos tentar. Mas a solução e a saída de Balaão, e que eu e você devemos tentar e devemos compreender, é que diante do que nos é oferecido, e sempre vai ser, nós temos que consultar a Deus e sermos fiéis. Sabe, meu irmão, eu não sei quais são as investidas pelas quais você tem passado. Não sei quais são as decisões que você tem que tomar. Mas eu quero lhe dizer, no nome de Jesus, que peça direção e permaneça fiel às direções dadas por Deus. Porque muito melhor é obedecer do que sacrificar. Nós muitas vezes estamos sacrificando o tempo vir na igreja. Nós muitas vezes estamos sacrificando os nossos recursos de dízimo e oferta. Mas nós esquecemos que a palavra diz que muito melhor. Deus não se agrada. Deus não é convencido pelo seu e pelo meu dinheiro. Deus é convencido pela nossa obediência. Por isso, não ceda à tentação de ceder aos seus prazeres. Senão o preço vai ser alto demais. E cuidado das recaídas. Há alguns ambientes que Deus já nos tirou. Relacionamentos,
ambientes, ciclos de amizade, ciclos comerciais, sociais e, me permita dizer, até ciclos familiares. Alguns ambientes que Deus já nos tirou. Então não volte para onde Deus lhe tirou. O diabo não desiste. Ele vai continuar investindo. Aprenda uma coisa. O diabo não quer lhe ver pobre. Se para lhe ver afastado de Deus ele tiver que lhe fazer rico, ele faz. Lembra com Jesus. Ô Jesus, tu quer ser rei? Aí eu tenho uma coisa legal. Esse aqui. Todos os reinos da terra são teus. Tudo. Basta me adorar. O diabo não quer lhe ver pobre. O diabo não quer lhe ver só. Se para lhe afastar de Deus ele tiver que lhe dar companhia, ele vai fazer. O diabo só tem um propósito. Lhe afastar do caminho do Senhor. Para isso ele faz qualquer negócio. E ele vai continuar investido. Aparentemente, Balaão, como eu e você, tinha desistido. O texto vai dizer que depois da quarta visão e quarta bênção, ele volta para a sua terra. Aparentemente ele está na sua terra. Mas chega a notícia. Ô Balaão, vem para cá, Balaão. Vem para cá. Há um jeito. Há sempre um jeito, Balaão. Vem, que a gente dá um jeito. É interessante que se você ler Números 23, 25 na NVI, você vai dizer que Balaque chega a Balaão. Claro que isso é antes do quarto oráculo, mas eu percebo que ele talvez tenha feito a mesma oferta. Balaão, tem um jeitinho, Balaão. Tu não pode amaldiçoar? Ok. Não amaldiçoa, nem abençoa. Não faz uma coisa nem outra. Vamos usar de inteligência humana para resolver esse problema. Sabe que o diabo muitas vezes está dizendo assim, ei, tá legal, tu não pode, mas tem uma forma. Vamos ver. E de repente, Balaão vai. E diz o texto que Balaão dá uma instrução. E ele volta para o lugar da onde nunca devia ter voltado. Deus já o havia arrancado. Aprenda uma coisa. Quando Deus lhe tirar de ambientes, de relacionamentos, de situações, não volta para onde Deus já lhe tirou no nome de Jesus, por maior que seja a oferta. Senão você vai pagar um preço alto demais. Não se engane. No princípio, Midian era muito bom. Balaão honrado. Balaão tinha prestígio. Só que Balaão agora já não tinha uma coisa, sem a qual eu e você não podemos nos movimentar. Balaão já não tinha um favor e intimidade com Deus. É isso que o diabo quer roubar. Muitas vezes nós começamos a nos envolver. No início vai ser muito bom, irmão. No início você vai ter prazer. O pecado é assim. E o pecado não necessariamente é se envolver com a coisa errada, mas é se envolver com aquilo que Deus não tem para você e que Deus já ministrou que não é para você. E quando você faz isso, no início é bom, mas o preço é alto demais. Nós não vemos mais Balaão sendo usado. Nós não vemos mais Balaão tendo visões. Balaão sequer foi capaz de perceber para si mesmo que ele corria risco. Assim é o pecado conosco. Ele cega. E de repente, nós desperdiçamos a vida, dons, talentos e principalmente aquilo que Deus nos chamou para ser, o propósito. Chega a hora da prestação de contas. E quando ela vem, ela é implacável. Vai dizer o texto que Deus, antes de recolher Moisés, diz a Moisés assim, Moisés, tem um acerto de contas para fazer com os midianitas. Antes de você morrer, você vai lá para fazer o acerto de contas com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Inegavelmente, todos nós temos um acerto de contas para fazer. A grande questão é quando chegar o nosso dia do acerto de contas, se ele vai ser positivo ou negativo. Se nós diremos que vivemos o propósito de Deus, ou se nós recaímos, nos deixamos corromper e perdemos aquilo que Deus tem para nós. Sabe qual é a minha oração? Para mim e para você, que a gente não negocie o propósito, que a gente não negocie o dom, que a gente entenda que só é possível ser feliz nessa terra, porque a Bíblia promete. Eu me lembro agora de Eclesiastes capítulo 2, dizendo que aquele que teme ao Senhor, Deus concede o que todos nós queremos nessa terra. Conhecimento, sabedoria e felicidade. Só é possível ser feliz nessa terra, seguindo a direção de Deus. Por isso, guarde-se e não se deixe corromper. Prefira
ser usado.